Todo mundo já ouviu falar e até já tocou numa das plantas mais perigosas do mundo. Na verdade, não é bem a planta que oferece perigo. Ela apenas dá abrigo a ele. Estou falando da mamona, aquela planta muito comum no meio rural e também nos centros urbanos, encontrada em praticamente todas as regiões do Brasil. Lá pelos anos 70 e 80, quando a internet ainda engatinhava nos âmbitos militares e acadêmicos, e os jogos eletrônicos não eram acessíveis a qualquer família, as crianças costumavam brincar com suas armas inventadas, e muitas vezes a munição era composta por bolinhas verdes, ou às vezes avermelhadas, e providas de pequenas protuberâncias chamadas espinhos. Essa bolinha, de fato, é o que conhecemos por mamona, e seu arbusto tem o nome de mamoneira. O interior da cápsula, ou seja, da bolinha da mamona, possui 3 divisões, normalmente com uma semente cada, e é nessa semente que mora o perigo. Apesar de ser bastante utilizada na medicina, como irei falar adiante, o aparente inocente fruto pode ser um assassino. Aliás, um de seus componentes presentes em suas sementes é o verdadeiro responsável por isso, pois se trata de um dos piores venenos naturais existentes no mundo, conhecido por ricina. A ricina é uma proteína tóxica, considerada uma das mais potentes conhecidas, e pode causar a morte de uma pessoa em doses muito pequenas. A ricina é formada por 2 cadeias de proteínas, chamadas de A e B. A cadeia B é responsável por se ligar a receptores específicos nas células do corpo, enquanto a cadeia A tem uma atividade enzimática que pode danificar e destruir as células. Em outras palavras, a toxina é citotóxica, ou seja, a ricina infecta imediatamente as células e as impede de sintetizar suas proteínas, interrompendo as principais funções do corpo e causando danos a vários órgãos. Isso pode levar a uma ampla gama de sintomas, como náuseas, vômitos, diarreia, desidratação, convulsões e até a morte. Mesmo aqueles que sobrevivem ao envenenamento por ricina, muitas vezes sofrem danos permanentes em vários órgãos. E para que ela entre no corpo, basta ser ingerida ou injetada na forma líquida, como também inalada na forma de um pó fino e processado. Não precisa ser uma dose muito alta para levar o indivíduo à morte. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos, os primeiros sintomas da ricina começam horas após a ingestão. Se o veneno for inalado ou injetado, o tempo pode ser menor. Os sintomas podem variar dependendo de como a substância foi consumida. Se foi ingerida em uma refeição ou bebida, os sintomas podem começar de 2 a 4 horas depois. A maior consequência nesses casos é a desidratação grave e a consequente insuficiência hepática, resultando em morte. Geralmente, a morte vem em até 36 horas depois do contato do organismo com o veneno. Se a ricina foi inalada, os sintomas serão principalmente respiratórios. Eles começam com náuseas, febre, tosse, aperto no peito e falta de ar. Todos esses sintomas levam ao acúmulo de líquido nos pulmões, insuficiência respiratória e morte. Quando injetada, provoca rapidamente colapsos nos glândulos linfáticos e nos músculos, seguido de dores intensas e dos demais sintomas de intoxicação. Como se vê, não há muito o que fazer no caso de ingestão exagerada. Hoje em dia, há vários métodos usados para desintoxicar um paciente, mas no caso da ricina, apesar de os procedimentos serem os mesmos, é muito difícil que o paciente saia são e salvo do hospital. Durante a Primeira Guerra Mundial, nos Estados Unidos pensaram em utilizar a ricina na ponta de suas munições, como também uma forma de gerar uma nuvem de pó tóxico a partir da mamona. Só não o fizeram pelo fato de a ricina não possuir qualquer tipo de antídoto, e isso poderia ser também fatal para seus soldados. Então, ao invés da ricina, foi usada a toxina botulínica, que, aliás, é mais fatal que a própria ricina. A ricina, além de mortal, tem a vantagem de ser mais facilmente conseguida por extração. Devido a isso, é que se pensou nela como uma poderosa arma biológica que pode, inclusive, matar silenciosamente o inimigo. O governo americano até solicitou que não se propagasse acerca da facilidade de extração de seus óleos, para não causar más influências ou gerar más ideias. Outro receio acerca dessa substância está nos atos terroristas, uma vez que, como aconteceu no passado com o uso do antrax, a toxina pode ser entregue a domicílio, dentro de um envelope de cartas. Daqui a pouco eu te conto.
Bom, no contexto político, a ricina já foi usada para silenciar alguns desafetos, sendo que o caso mais famoso é de um dissidente búlgaro chamado Georgy Markov, assassinado em Londres em 1978. Markov havia deixado seu país para trabalhar como repórter na BBC de Londres e, numa certa noite, voltando do trabalho para casa, sentiu uma ferroada em uma das pernas. A única coisa que percebeu e teve tempo de contar depois foi ter visto um homem pegando um guarda-chuva e nada mais. 4 dias depois, Markov faleceu. Uma autópsia realizada em uma instalação do governo, onde se estuda armas biológicas, determinou que Markov foi morto com uma dose de apenas 0,2 miligramas de ricina. Eles só puderam detectá-lo porque a pelota formada na pele, onde o pó venenoso havia sido aplicado, não se desfez, e assim foi possível encontrar a substância em seu corpo. As autoridades suspeitaram da KGB, o Serviço de Inteligência Soviético. Um dos seus ex-chefes da inteligência russa, Vladimir Todorov, foi condenado em 1992 por destruir material do caso. O vice-ministro do interior da Bulgária cometeu suicídio antes de ir a julgamento por destruir arquivos. E um espião búlgaro, que se acredita ter liderado o assassinato de Markov, foi morto em um acidente de trânsito inexplicável. A substância tóxica pode ser fácil de fazer, mas é difícil apontar os culpados de assassinato com ricina, com precisão. Outros casos envolvendo o uso da ricina como fins idênticos aos terroristas foram registrados nos Estados Unidos. Em um deles, ocorrido em 2003, funcionários de um correio de Greenville, na Carolina do Sul, detectaram vestígios de ricina em suas instalações, seguidos de uma carta ameaçando envenenar as fontes de água da cidade. 3 meses depois, em fevereiro de 2004, restos de ricina foram encontrados na agência dos Correios, no prédio do Senado. As cartas estavam endereçadas ao ex-senador republicano Bill Frist. Embora não tenha havido vítimas, os prédios de escritórios do Senado foram fechados e 16 funcionários passaram por processos de descontaminação. Toda uma força dedicada ao estudo de ataques químicos e biológicos foi mobilizada. Em 2013, um novo tipo de atentado ocorreu. Na ocasião, o então presidente Barack Obama e o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, receberam cartas contendo ricina nos envelopes. As cartas não chegaram aos seus destinatários, somente porque foram interceptadas pelos respectivos serviços de segurança dos políticos. As investigações chegaram a uma texana de 36 anos na época, chamada Shannon Richardson. Sua justificativa foi a mais tosca, que era se vingar do ex-marido e fazer com que ele fosse o suspeito de ter enviado as cartas envenenadas. Porém, tudo foi por água abaixo e Shannon foi condenada a 18 anos de prisão. E na medicina, como é que algo tão perigoso pode ser usado em tratamentos medicinais? Há relatos de que a mamona é usada como substância medicinal e também mortal desde a antiguidade. Na África, por exemplo, em uma caverna, foram encontrados vestígios de ricina em um galho de madeira que, acredita-se, tenha sido usado para aplicar o veneno no inimigo. Esse achado foi datado como sendo de 24 mil anos atrás. As pesquisas acerca da mamona também mostraram que diferentes civilizações do mundo antigo usavam sua substância para tratar várias condições. Um papiro egípcio do ano 1500 a.C. contém um capítulo inteiro dedicado ao uso da mamona e seus benefícios. Ele servia como laxante, tratava abscessos, combatia a calvície e, como era comum naqueles tempos, induzia ao aborto. Outros papiros também informavam que, desde aquela época, os curandeiros egípcios já conheciam o perigo da planta e só recomendavam doses muito baixas. Na Grécia Antiga, lá pelo ano 400 a.C., Hipócrates usava o óleo como laxante e para desintoxicar o corpo. Dioscorides, também médico grego, apontava que a mamona tinha propriedades diuréticas, expectorantes e anti-inflamatórias, e que servia como laxante, aliviava queimaduras, varizes e infecções de pele. Culturas orientais antigas também o usavam. Na medicina tradicional chinesa, utilizava-se a polpa das sementes. A infusão de suas folhas era usada para tratar úlceras, feridas crônicas e também para aliviar a rinite. É importante destacar que o óleo de rícino, apesar de ser produzido também pela mamona, não tem as mesmas propriedades da ricina. A ricina, inclusive, é encontrada em quantidade muito menor que o óleo, do qual muito se aproveita na farmacologia, pois possui componentes com propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e anti-histamínicas. Além do mais, a mamona, ou melhor,
Seu óleo de rícino é uma matéria-prima bastante utilizada na produção de biodiesel. Versatilidade é o mínimo a se dizer sobre essa planta. Um abraço e até a próxima!